Novo Manual da Acreditação 2026, mas os problemas são antigos. Como interpretar esse manual para o dia da auditoria e me sentir tranquilo? Normalmente é isso que acontece. Pré-auditoria é aquele medo, porque normalmente pós-auditoria fica aquela sensação que o auditor não entendeu o que você fez. E você fica frustrado porque você trabalhou bastante e no dia da auditoria vem no relatório um um parcial conforme, uma observação, e você fica naquela sensação ruim, amarga de não conseguir interpretar ou evidenciar o manual. Eu sou o Célio Luiz, trabalho com gestão da qualidade há mais de 40 anos, com a ONA desde 99. Pessoal, eu fui professor de avaliador, eu sei como eles pensam, já estive sentado aí no seu lugar, sou professor, dentre outras atividades relacionadas à acreditação e auditoria, e dedico meu tempo aqui para traduzir o manual de forma prática e objetiva para vocês. Caso você tenha alguma intenção de contratar alguns dos nossos serviços, é só clicar aqui na descrição que temos vários serviços, desde diagnóstico, mentoria, treinamentos, diversas ações a gente atende o Brasil inteiro. Um deles é o Tira Dúvida. Como é que ele funciona? Você tem alguma dúvida, aí, principalmente pré-auditoria, você entra lá com o link, faz o pagamento, escolhe o dia que você melhor para você e você vai conversar direto comigo, não vai trabalhar com um funcionário, não vai trabalhar direto comigo e vai tirar uma dúvida. E olha, pessoal, a turma adora esse tira dúvidas, tá? Então vamos lá hoje para a segunda parte do cuidado centrado no paciente. É importante que a gente entenda como funciona isso, é uma tradução, uma alocação de conceito dentro do manual, e é importante que a gente entenda isso e que maneira a gente pode evidenciar. Não vou passar batido, deixa o seu like, dá um pause aí no vídeo, uma pausa no vídeo, desce ali embaixo, dá um curtir, escreve algum comentário para que seja relevante este canal e que atinja mais pessoas e que a gente possa ajudar as pessoas. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, parte 2 do cuidado centrado no paciente. Vamos lá? Parte 2, pessoal, do cuidado centrado no paciente. Sem mais delongas e enrolações, vamos lá. 19.7. Assegurar o que é privacidade, a dignidade e o respeito dos pacientes e usuários do serviço. Veja bem, e usuários, o acompanhante também, o familiar, eventualmente, do serviço em todas as etapas do cuidado. Todas as etapas do cuidado, garantindo condições físicas, comunicacionais e éticas que estejam protegendo ou que protejam sua integridade e sua individualidade. Então a gente vê muito hospital falando em atendimento humanizado, mas de humanizado não tem nada, mais um serviço, mais um protocolo que tenha que ser atendido. Então é muito comum a gente ver esse tipo de situação aí nos hospitais. Bom, quais são as orientações que o manual passa? Um ambiente físico adequado e seguro, então tem que ter tomar cuidado com as macas, banheiro, aquela infraestrutura que todos já conhecem, necessidades especiais, tomar muito cuidado com o contexto do paciente, esses ambientes físicos adequados, o cuidado com esse paciente, a proteção visual e auditiva, tomar cuidado, o paciente requer descanso, então não dá para ter barulho, sabe, conversê lá no pós-enfermagem, que o paciente não consegue dormir, não consegue descansar, porque o pessoal está batendo papo, dando risada no posto de enfermagem. Comunicação respeitosa e empática, ter respeito, entender que o paciente está ali estressado, que é uma matéria-prima estressada, preocupada, nervosa, ansiosa. É só a gente analisar, pessoal, essa é a matéria-prima que a gente usa dentro do hospital. Não é uma pessoa que está indo para um bar, para um boteco, tomar uma cerveja e comer salgadinho e dar risada e contar piada. Não, esse paciente está estressado, preocupado, nervoso. O familiar está nervoso, está ansioso. Como é que você age quando você está nervoso, preocupado, nervoso? É bem diferente do que a gente está normal. É essa matéria-prima que a gente usa. Então é importante que a gente use mecanismos, de comunicação respeitosa e empática, que tenham sigilo das informações que eventualmente forem confidencializadas. Postura ética das equipes, dependente de quem seja. Incorporação disso que nas rotinas institucionais. Como é que você vai fazer, pessoal? Já disse isso em outros vídeos. Você é o chefe do setor, chefe da unidade de internação, chefe da recepção. Não precisa colocar todo mundo numa sala de aula e fazer um treinamento de 2 horas, que o pessoal vai, depois dos 20 minutos, o pessoal vai começar a olhar o celular, ver TikTok, Instagram e outra coisa. Não adianta, pessoal. Então, tem que fazer o seguinte. 15 minutinhos é o suficiente.
Pô, reuniu a turma, olha, pessoal, nós vamos falar hoje sobre postura ética, sobre dignidade do paciente, do acompanhante. Faz uns 10 minutinhos todo dia, pessoal. Numa semana já fez 50 minutos. Então, veja bem, ou quase 1 hora. São quase 4 horas no mês. No ano inteiro, você tem praticamente quase 50 horas de treinamento que você usou apenas 10 minutos. Então, não adianta você programar um treinamento de 2 horas que você faz uma no primeiro trimestre e outra no último trimestre. Você fez 4 horas de treinamento. Percebe que com 10 minutos eu posso fazer quase 50 horas de treinamento com a minha equipe? Então é questão prática. Então é a dica prática aí do Célio para vocês. Então, incorporar isso nas rotinas. O que mais? Sugestão de evidência. As normas, aqui lê-se os procedimentos, as estruturas físico-funcionais, biombos, divisórias, portas, divisões, né, que mantenham aquela integridade, a dignidade do paciente. Procedimento de conduta nesses casos, treinamento, acabei de falar, as auditorias internas podem pegar isso, podem analisar, verificar se o paciente está se sentindo bem ou não. Tudo isso você vai traduzir nos procedimentos, ou em fluxos, ou em formulários. Você vai evidenciar através dos registros das auditorias internas, através dos registros dos treinamentos. Percebe? Você vai conseguir mostrar isso através da infraestrutura, dos teus tipos de treinamento e registro de treinamento. Lembra que se você está sendo submetido a uma certificação de qualidade, você tem que ter evidência. Então não adianta dizer assim, ali, todo início de turno eu faço um treinamento de 10 minutos. Se você não mostrar para o auditor, não adianta, pessoal, não é evidência. Tá? Então, se você foi submetido a um processo de certificação de qualidade de auditoria, você tem que produzir prova que você está fazendo. Não produziu prova? Esqueça, pode ter feito o melhor treinamento do ano, você pode ter feito 1000 horas de treinamento. Se você não registrou, sinto muito. E se o auditor considerar isso, ele é um auditor errado, porque a auditoria o que é? Eu pego um padrão, verifico e confronto ele com uma evidência. Eu uso a conversa como um meio para chegar à evidência. Estão entendendo? É isso que funciona aqui a auditoria. Se eu só fico batendo papo, o auditor só fica batendo papo não pede evidência, ele está fazendo qualquer coisa, mas menos auditoria. Próximo, o 19.8. Respeitar, acolher e responder às diferenças culturais, espirituais, religiosas, os valores individuais dos pacientes, usuários de serviços, adaptar o seu processo de cuidado, né, dentro de uma possibilidade. Porque a pessoa, bom, agora sou mega milionário, eu quero caviar. Não dá, percebe? Não, entendeu? Eu tenho uma preferência ideológica, eu quero a cor do meu quarto numa cor, né? Estou exagerando aqui. Então, tem que tomar cuidado, né? Dentro de um contexto da área de saúde. Para quê? Para atender as necessidades sem comprometer, acabei de falar, ó, a segurança e a ética e a qualidade assistencial. Então, o cuidado culturalmente sensível, isso se faz através de treinamento, de reuniões. Ambiente livre de discriminação, ou seja, tem que ter um procedimento, treinamento, reuniões batendo em cima disso. Adaptação de rotinas e práticas. Então, isso tem que estar previsto quanto você pode adaptar, quanto você pode ceder, desde que não comprometa a segurança e a qualidade da assistência. Apoio espiritual conforme a preferência. Célia, bom, tem 2.000 religiões no Brasil, no mundo, né? Estou chutando aqui, só exagerando para ser didático. Eu tenho que ter um pop para 2.000 religiões? Não, pessoal. O que você vai fazer? Você vai adaptar a política ou o que você faz, o que você pode adaptar, até onde você pode ir. Entendeu? Dependendo do texto que você faz, você abrange todas as religiões. Tá? Religiões ou a falta de religião, entendeu? Você vai trabalhar justamente nesse aspecto. Respeito a recusas fundamentadas, né? Ou seja, bom, o que eu me recusei a isso? O paciente se recusou a ir. O que eu faço nesses casos? Então, define isso através de um fluxograma. Capacitação para a diversidade, o que as pessoas devem falar, o que as pessoas não devem falar, qual que é o comportamento, comentário, o que não pode fazer. Isso vai traduzido no procedimento e através de treinamentos. Evidências. Os documentos institucionais de diversidade, ou seja, vai traduzir isso nos procedimentos. Você vai colocar uma técnica que serve para todos os casos, tá? O registro dessas adaptações quando ocorrerem, o plano de cuidado personalizado, evidência de apoio religioso e cultural quando for o caso. Então, você vai procurar sempre adaptar isso e quando eventualmente tiver, você vai registrar onde? Célio, precisa abrir um formulário? Não, coloca lá no prontuário do paciente.
Registra isso, faz uma máscara lá quando tiver questões culturais de diversidade, ou questões culturais, socioculturais, espirituais, faz uma máscara com perguntas, com adaptações, copia e cole, registra isso no prontuário. Os treinamentos e relatos dos pacientes e, lógico, tudo isso traduzido, como sempre falo para vocês, através desses resumos aqui que eu coloco na minha sugestão. Próximo. 19.9, assegurar a acessibilidade e o atendimento equitativo, ou seja, igual, né, a todos os pacientes e usuários do serviço, atendendo o que? As necessidades de pessoa com deficiência física, sensorial, cognitiva, mobilidade reduzida, forma de garantir autonomia, segurança e dignidade. Então, aqui esse requisito 19.9 é basicamente para aqueles pacientes com necessidades especiais, quer seja de locomoção, né? Locomoção, aspectos cognitivos, necessidades especiais físicas ou mentais, como é que eu vou adaptar todo o meu cuidado para atender esse paciente. Lógico, eu tenho que ter uma infraestrutura acessível para rampa, elevador, sinalização, comunicação inclusiva e acessível. Pô, estou atendendo uma pessoa que tem um deficiente auditivo, que é um deficiente visual, como é que eu vou trabalhar com isso? Percebe? Eu tenho que ter questões dentro do hospital que eu consiga sinalizar esse tipo de cuidado. Uso de tecnologia assistiva, capacitação das equipes, o treinamento sempre é importante, plano de contingência e continuidade do cuidado quando a gente tiver esses pacientes desses modelos aí. Sugestão de evidência, o plano de acessibilidade ou procedimentos, os registros estruturais, né, a forma com que existe a estrutura está disponibilizada, os materiais adaptados, treinamentos, auditorias e avaliações especializadas, quando for o caso, percebe? Então, tudo isso tem que estar traduzido em procedimentos, fluxos ou mediante auditorias e através da evidência da infraestrutura físico-funcional. Então, lá no setor de manutenção, tem que ter um procedimento, então não é só na assistência, mas lá na manutenção, tem que ter um procedimento que atenda este requisito. Então, não adianta só ter um procedimento lá da assistência, sendo que o pessoal da manutenção não está sabendo o que está acontecendo. Tá? É a dica de ouro aí. Bom, nível 2, passamos agora para o nível 2, um nível um pouquinho mais de gestão. Adotar o quê? Uma abordagem de cuidado integral e holística que insiste no quê? A pessoa no seu total, nas dimensões física, mental, emocional, social e espiritual, e não apenas o motivo clínico ou administrativo de sua admissão ao atendimento. Então, aqui como é que eu faço a gestão como um todo? Então, é a integração das dimensões do cuidado, atuação multiprofissional, avaliação de fatores psicossociais, a participação ativa do paciente, processos estruturados de integração, ou seja, isso aqui são as orientações para aonde você deve olhar. E como você materializa? Você materializa através do quê? Através de procedimentos, de POPs, de diretrizes de cuidado integral, que você vai abordar todas essas dimensões. Como é que você trata a dimensão física? Como é que você trata a dimensão mental? Como que você trata a dimensão emocional e psicológica? Como que você trata o ambiente social, o aspecto espiritual desse paciente? Pega o procedimento, coloca capítulos lá, bom, dimensão física, o que eu trato? Dimensão mental, como que eu trato? Emocional, psicológica, social, espiritual, percebe? Os registros de encaminhamento, indicadores de integração com cuidado que você pode ter, projetos de promoção e bem-estar, campanhas, o que você faz dentro do hospital, isso de maneira rastreável, evidências disso você pode traduzir aqui também. Bom, para o nível 3, o último nível 3 da nossa parte 2 do cuidado centrado do paciente, sempre lembrando que se você tem uma dúvida de emergência ou quer tirar uma dúvida de maneira personalizada, no link aqui da descrição você pode contratar o meu serviço para fazer o Tira Dúvida online. Você escolhe o horário, faz o pagamento, tudo seguro e você vai ter lá uma hora, ou você contrata a hora que você quer, comigo para tirar a sua dúvida, caso você precise de um serviço mais completo, como o diagnóstico do seu hospital, da sua clínica, um treinamento, uma mentoria presencial à distância, também tem o nosso contato aí, pessoal. Vamos lá. Então, o que é o nível 3? Possuir processos sistemáticos. Olha, sistemático que é um sistema, né? Algo que gerencia, que funciona ao longo do tempo, para consultar e envolver pacientes, familiares, comunidade, na avaliação da melhoria contínua dos serviços prestados. Percebe? É um processo sistêmico para quê?
para eu captar, envolver os pacientes na avaliação da melhoria contínua do serviço prestado, bem como analisar e considerar comentários, sugestões e percepções recebidos com foco na qualidade, segurança e humanização do cuidado. Pessoal, aqui nós já temos uma lá atrás, em outros vídeos que eu coloquei para vocês, a pesquisa de satisfação, a tratativa das manifestações aqui é um repeteco do que já existe no manual que a ONU está querendo reforçar. Então, os mecanismos estruturados de escuta ativa, de manifestação, de crítica, de sugestão, de reclamação, tudo que nós já tratamos no passado nas classificações. É só você procurar nos vídeos que nós vamos ter um processo ali de comunicação, uma subseção de comunicação que está muito clara ali, que fala justamente sobre isso. Então, uso de pesquisas, grupos e comitês, participação da comunidade, análise das contribuições recebidas, uso de dados para melhoria contínua e inclusão de públicos diversos. Como é que eu vou evidenciar isso para nível 3? Pesquisa, satisfação e experiência não é a pesquisa em si, é o histórico das pesquisas ao longo do tempo. Registro de reuniões participativas é o conjunto de reuniões, de planos de ação com eficácia e eficiência no que foi se programado. Planos de ação é o conjunto de planos de ação derivados, conjunto de indicadores de melhoria, de metas de desafio, conjunto histórico de comunicação dos resultados ao público, ou seja, em 2000 e tanto, ou seja, o ano passado eu comuniquei isso, ano retrasado nisso, há 3 anos atrás eu comuniquei isso, há 5 anos atrás eu comuniquei isso. É o histórico. Lembro para vocês, nível 3 é a história, é o conjunto, é mostrar que toda essa história está apontando para uma melhoria. Também não adianta ter um conjunto de história que está lá, meta desafio está estável, eu não tenho inovação, é tudo a mesma coisa há 5 anos. Pessoal, aí não é nível 3. Tá? Então não adianta eu ter um histórico de algo que não está melhorando. Então nível 3 basicamente é isso aí. Lembra de curtir, lembra de compartilhar, lembra de mandar lá no link do WhatsApp para alguém, para um colega, isso ajuda muito, pessoal. Faz algum comentário, escreve qualquer coisa, um muito obrigado. Leva muito tempo, gente, para fazer esses vídeos aí, ler o manual, estudar o manual, olha, é bastante coisa. E a gente fica bem feliz que você, o mínimo que você pode fazer é nos agradecer, um clique, um like e compartilhar com alguém. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.